Programa Camisa 12, apoio Droga Maxi, 35 anos cuidando de sua saúde. E Veltronic, assistência técnica, treinamentos e equipamentos automotivos para sua empresa. Olá, e aí, tudo certo? Está começando mais um Camisa 12 na tela da Gerais e hoje você vai ficar sabendo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, né? Os 3 times de Minas jogaram e a gente vai fazer um retrospecto aí sobre esses times. Para isso, estamos recebendo aqui nos estúdios do Camisa 12 o comentarista Paulo Mazzola para falar sobre esse assunto. E é claro, não podemos deixar de falar e felicitar os meninos do rugby que foram campeões e levantaram o caneco da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Está começando mais um Camisa 12 na tela da Gerais. Bom, e a gente vai começar o nosso Camisa 12 hoje de um jeito diferente, né? Vamos falar aí sobre os campeões do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, o Montes Claros Rugby, né? Os meninos venceram a equipe do Taurus, né, de Uberaba por 54-12, né? O nosso companheiro aí, Cristiano Gilvan, registrou os grandes momentos dessa partida e a gente quer parabenizar aí aos meninos do rugby por mais esta vitória, né? Agora a equipe vai disputar aí o quadrangular para o acesso à 1ª divisão do ano que vem e com certeza eles vão conseguir esse acesso, né? São 2 equipes que sobem, 2 equipes que descem, eles têm total condição de conseguir. E parabéns aí a essa galera pela conquista do Campeonato Mineiro, parabéns aos meninos do rugby, é isso aí. Bom, e agora vamos voltar e vamos falar de Campeonato Brasileiro. Nós estamos recebendo o Paulo Mazzola. Mazzola, muito obrigado aqui, né? Toda segunda-feira a gente faz essa análise. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e realmente, né? Mais um final de semana, mais uma rodada, a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chegamos aproximadamente na metade do turno, né? Que são 19 jogos, vamos já para a 10ª partida. Verdade. E a manchete esse final de semana, né? Se fosse dar uma manchete muito parecida com a da semana passada, né? Um final de semana que começou com empolgação e terminou com decepção. Só que a decepção nesse final de semana, infelizmente, partiu do lado azul de Belo Horizonte, exato? É isso mesmo, né? O Cruzeiro que não conseguiu vencer o Grêmio e agora amarga o último lugar da competição, né, do Campeonato Brasileiro. Amarga a lanterna, já tem memes espalhados em todos os lugares da internet aí com relação a essa lanterna do Cruzeiro, né, Paulo Mazzola? Exatamente, já está virando até motivo de chacota dos outros torcedores, né? Mas é isso aí, agora hoje, em princípio hoje até inclusive, parece que a salvação do Cruzeiro acontece, que é a abertura da janela de transferência, né? A diretoria do Cruzeiro que tanto falou na janela, tá aí. A janela está abrindo hoje, vamos ver quem vai entrar por essa janela para reforçar a equipe do Cruzeiro. É verdade, né? É verdade. Olha, falando sobre o Cruzeiro, já que a gente está tratando o assunto aí sobre o Cruzeiro, vamos conversar um pouco mais aí. Perder para o Grêmio em Porto Alegre, para mim não é nenhum absurdo, Paulo Mazzola. Perder não jogando futebol é que é o problema. E ainda nessa situação crítica. O Paulo Bento, você acha que ele vai conseguir conhecer esse time do Cruzeiro? Realmente, perder para a equipe do Grêmio, inclusive na arena do Grêmio, não é demérito para nenhuma equipe. Sempre lembrando que o Grêmio venceu o Atlético em plena independência, né? Exato, goleando ainda no primeiro tempo e tal, não é demérito. É aquela coisa, existem derrotas e derrotas, né? Se o time perde lutando e tal, é uma coisa. Agora, se você perde sem lutar, sem tentar o resultado, aí é outra. E o Paulo Bento, já no jogo contra o Flamengo e agora no jogo de hoje, eu venho notando que ele vem entrando com um time totalmente desconfigurado e no meio do jogo ele quer mudar a equipe. Ele quer literalmente, como se fala aí na gíria, trocar o pneu com o carro andando. Ele entra com um time totalmente sem figuração, com jogadores até da divisão de base e tal, preterindo jogadores mais experientes, como nessa partida é o caso do William, queimando alguns jogadores, como é o caso do Alano. Eu pergunto ao torcedor do Cruzeiro, qual foi no jogo contra o Flamengo o jogador mais criticado? Foi o Alano, correto? Qual a primeira alteração que ele faz no jogo de ontem, quem que ele coloca? Ele pega e coloca o Alano. Eu acho que o Paulo Bento, eu não estou entendendo essa filosofia de trabalho dele. Pois é.
Então, aí os torcedores não estão entendendo. Inclusive ontem, né, os nossos companheiros da Rádio Tatiaia, principalmente o Júnior Brasil, depois do jogo, fez uma crítica muito pesada, né? Exatamente, ao Paulo Bento, dizendo o seguinte: uma pessoa que não conhece a cultura do Cruzeiro, não tem condições de dirigir o Cruzeiro. E eu pergunto para você, já é a derrocada do Paulo Bento? Olha, eu não sei se já é derrocada. Agora, nesse meio de semana aí também ele vai enfrentar a Ponte Preta, que foi adversária do Atlético ontem, mas a coisa começa a complicar para ele. Como a gente falou também aqui na semana passada, ele já foi pro Clássico falando que era um jogo comum. Né? Ele realmente parece que ele não conhece a filosofia. Ontem também uma outra coisa que marcou muito foi a cobrança do pênalti, né? Sempre contando que ontem o Cruzeiro perdeu um pênalti através do Arrascaeta. E o que acontece? O Arrascaeta, na época do David, na época quando a gente podia acompanhar o treino do Cruzeiro, era o pior aproveitamento nas cobranças de pênalti, era do Arrascaeta. Tanto que no Campeonato Mineiro também o torcedor deve se recordar, teve um pênalti no Campeonato Mineiro, eu só não me recordo qual foi a equipe, que o Arrascaeta foi e pegou a bola e o David começou a gritar do banco que não era para bater o Arrascaeta. Entendi. Porque ele já sabia que o Arrascaeta tinha um mau aproveitamento. E ontem não. Ontem, não sei se a equipe do Cruzeiro vem treinando cobranças de pênalti, mas teve a cobrança, o Arrascaeta foi, pegou a bola e acabou perdendo a oportunidade de pelo menos o Cruzeiro diminuir o placar. O Paulo Bento realmente parece que está perdendo a mão desse elenco do Cruzeiro. Pois é. E aí, as próximas horas, principalmente os próximos jogos, os próximos resultados, na minha opinião, serão decisivos para a permanência do português frente à equipe do Cruzeiro. Conforme você mesmo falou, Paulo, o Cruzeiro enfrenta agora a equipe da Ponte Preta, um mega desafio, né? Porque é um jogo, o Cruzeiro vai enfrentar em Belo Horizonte ou em Campinas? No Moisés do Carelli, lá em Campinas. Então é um mega desafio para a equipe do Cruzeiro, né? Que vai precisar de muita força para poder sair dessa situação incômoda, uma vez que Sport venceu, América venceu, Atlético venceu, né? Então, assim, vai ser uma situação, vai exigir paciência, inclusive do torcedor, para lidar com essa situação agora. Porque uma coisa, né, Hernan, os torcedores do Cruzeiro estão um pouco divididos, né? Uns já se preocupam com a questão do rebaixamento, outros não se preocupam ainda. Falam que não, que tem muito tempo, mas como eu falei no começo do comentário, já estamos na 10ª rodada e eu fiz um levantamento hoje, antes de vir para cá, o seguinte, do Campeonato Brasileiro do ano passado, nessa 10ª rodada. Certo. A condição era a seguinte, os 4 rebaixados do ano passado na 10ª rodada, Avaí, Vasco, Joinville e Goiás. Qual foram os 4 times que foram rebaixados no final do ano? Avaí, Joinville, Vasco e Goiás. Nessa mesma época, levando em consideração... Então, ali 10ª rodada, eram já praticamente estava decidido, mesmos... eram os mesmos clubes, né? A diferença era que o quê? Que ano passado o Vasco, ele tinha 11 pontos nessa rodada. Os clubes esse ano têm somente 8 pontos. Só para ver, no ano passado, na 10ª rodada, o pessoal da zona de rebaixamento já tinha mais pontos do que esse ano. Então eu acho que a torcida do Cruzeiro deve se preocupar, porque o tempo vai passando, o Cruzeiro vai começar a pontuar, acredito que vai, mas os adversários também vão pontuar. Luz de alerta acesa de todas as formas, porque realmente a situação do Cruzeiro ficou complicada nesse campeonato. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar aí da vitória do Atlético e do América no Campeonato Brasileiro. Camisa 12 volta depois do intervalo. Programa Camisa 12, apoio Droga Maxi, 35 anos cuidando de sua saúde. E Veltronic, assistência técnica, treinamentos e equipamentos automotivos para sua empresa.